Olá, família Nazareno, boa tarde. Mais um sábado que estamos aqui reunidos para meditar na nossa conversa em torno da ressurreição. Hoje é o nosso penúltimo encontro, nosso encontro sobre a ressurreição no livro de Hebreus e de Apocalipse. Ressurreição e sacrifício é o nosso tema de hoje. E eu quero convidar você a ir lá procurar a sua Bíblia, pegar a sua Bíblia lá para deixar ela juntinho de você, porque hoje a gente mais uma vez vai fazer um exercício de leitura bíblica conjunta, comunitária aqui. Hoje eu não consigo estar ao vivo, né? Mas a gente está gravado aqui. E eu peço que você acompanhe a aula com a sua Bíblia na mão, para enquanto eu vá falando aqui, você vá acompanhando e lendo juntos. Eu vou tentar projetar o texto aqui. Eu estou usando uma outra ferramenta por estar gravando. Talvez ele facilite um pouco a nossa vida nesse sentido. Mas é bom que você esteja com a sua Bíblia, a versão que você geralmente usa na mão, para você ir lendo o texto. E a minha intenção ao ler o texto junto com você é mostrar para você, abrir os seus olhos para coisas que às vezes você não está tão atento assim, ou alguns textos que às vezes são complicados, e lendo com alguém que está mais familiarizado com o assunto, consegue elucidar o texto para você. Muitos irmãos reclamam, né, que tem dificuldade de ler e entender o texto bíblico. Eu leio os textos aqui junto com você, exatamente para, não só para provar o que eu estou dizendo para você, mas para te ajudar a ler o texto e entendê-lo. Então, acessa aí sua Bíblia, deixa ela à mão. E eu estou enrolando aqui um pouquinho para dar tempo do pessoal entrar. Hoje eu não vou esperar os 5 minutos tradicionais, eu vou começar um pouco antes, exatamente porque estamos gravados. A nossa conversa é gravada aqui hoje. Mas eu vou projetar os nossos slides. Hoje você vai ver que está um pouquinho diferente. Aqui é direto no aplicativo onde eu crio os slides. Já está aqui disponível o slide. E como eu disse, a gente vai tentar projetar a Bíblia aqui para você conseguir vê-la. Gente, vamos orar para a gente começar a nossa conversa? Vamos fazer isso? Senhor, nós queremos te agradecer pelo dia, pela vida, pela salvação, pela graça de podermos nos aproximar do Senhor. Clamamos para que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa hora, nos dê graça e entendimento, para que saiamos daqui edificados, mais conhecedores das Escrituras, mais conhecedores dos sentidos da ressurreição, como é o propósito desse curso, e mais parecidos com o Senhor. Que em nome de Jesus, essa conversa de hoje nos faça sermos transformados à imagem do Cristo ressurreto, do Cordeiro que esteve morto, mas que agora vive e reina no trono sobre toda a terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, a nossa conversa de hoje, então, é uma conversa sobre ressurreição e o sacrifício de Cristo. A gente vai ver esse tema porque a ressurreição de Cristo cumpre um papel fundamental na ideia de sacrifício de Cristo em Hebreus e em Apocalipse. Aqui, a aula de hoje, ela é um pouco à parte das demais aulas, porque ela trabalha uma noção que a gente não viu nos outros encontros. Os textos de Hebreus e de Apocalipse, eles trazem elementos e ideias da ressurreição que a gente abordou nos outros encontros, especialmente a ressurreição segundo os termos e os padrões estabelecidos no Antigo Testamento e na tradição judaica. Mas, mas é interessante que eles abordam com uma nova dimensão, que é associando a ressurreição de Cristo ao sacrifício de Cristo.
E a gente vai entender o lugar da ressurreição no sacrifício e a importância, o sentido que é dado para a ressurreição de Cristo em Hebreus e em Apocalipse, ou a importância que é dada a esse evento da ressurreição. E para isso a gente precisa entender primeiro como funcionam os sacrifícios, o que é um sacrifício. Então a gente vai primeiro olhar para o Antigo Testamento e depois a gente vai olhar para Hebreus e Apocalipse. E a gente vai gastar mais tempo no Antigo Testamento do que em Hebreus e Apocalipse. Por quê? Eu acredito que a maior dificuldade que a gente tem não é entender Hebreus e Apocalipse. É entender o uso que Hebreus e Apocalipse faz de ideias, de conceitos, de imagens que estão no Antigo Testamento e que não são familiares para nós. Elas são ideias estranhas. Mas quando a gente entende o Antigo Testamento e esses conceitos, essas ideias fundamentais que estão sendo usadas no livro de Hebreus e Apocalipse, o livro de Hebreus e Apocalipse fica fácil da gente entender. Então a gente vai gastar tempo com o Antigo Testamento, e aí depois Hebreus e Apocalipse, a gente vai passar por eles e vai ficar mais natural, mais fácil da gente ler e de cara entender o que o texto está falando. Tá bom? E aí depois você pode ler em casa com mais calma, com mais atenção, uma leitura mais contínua, o livro de Hebreus e o livro de Apocalipse. Tá bom? Mas eu quero falar com você sobre a dinâmica da presença de Deus. Isso é muito importante nesses, nesses dois livros e no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento começa em Gênesis. E Deus, que reina nos céus, essa imagem é muito clara no Antigo Testamento. Se alguém perguntasse onde Deus está no céu, reinando em seu trono. Então Deus, desde os céus, dá ordens, e Deus disse isso, disse isso, disse isso, disse isso, e a criação, o mundo foi sendo ordenado, cada coisa foi sendo colocada no seu devido lugar, cada coisa foi nascendo e surgindo e posta no seu devido lugar. Deus foi dando forma e conteúdo para a criação. E a lógica de Gênesis 1 é como se Deus estivesse, a gente vai ver, como se Deus estivesse criando a terra como o seu tabernáculo, como o seu templo. E o sábado é o momento em que Deus se senta no seu trono e desfruta da sua obra, celebra a sua obra e contempla a sua obra, sentado no seu trono. Então, essa imagem de Gênesis ela está implícita no texto que fala sobre a criação. Em Gênesis 2, a ideia de templo também está presente. A ideia de templo também está presente. Quando a gente vê a forma como o Jardim do Éden é descrito, ele é sempre descrito como um lugar alto, o lugar de onde saem os rios. O ser humano é colocado no jardim para proteger e cuidar. Os dois termos hebraicos para proteger e cuidar, e as versões traduzem de maneiras diversas, assim, essas duas palavrinhas, quando o ser humano é colocado no jardim, essas duas palavras só aparecem juntas para falar do serviço do sacerdote no templo. O sacerdote no templo. Então, o ser humano é colocado nesse lugar alto, que é o jardim do Éden, para fazer o serviço sacerdotal, para servir a Deus e adorar a Deus. Então, essas dinâmicas já estão presentes em Gênesis 1 e Gênesis 2, mas de maneira implícita, elas não estão claras. Por isso que eu quero chamar a sua atenção, que eu acho que é mais importante, é a questão da presença de Deus. Porque Deus está, em Gênesis 1, Deus está no céu, criando todas as coisas. Mas no sábado ele descansa, ele desfruta, sua presença está disponível para a sua criação. Em Gênesis 2, Deus é aquele que faz visitas ao Éden, ao Jardim do Éden, particularmente Éden é o planeta, né? Mas ao Jardim do Éden, que é o templo, o lugar onde o ser humano foi posto para servir e adorar. Deus faz visitas ao Éden no fim da tarde. Então o ser humano pode desfrutar da presença de Deus no templo de Deus, sempre ao fim da tarde.
Por conta do pecado humano, o ser humano é colocado para fora desse lugar de encontro com Deus. O ser humano é colocado para longe desse portal onde ele se encontra com Deus, onde Deus se faz presente diante dele. Ele é enviado, ele é expulso para fora do jardim, ele é expulso para fora do templo, ele é expulso para fora desse ponto de contato com a presença de Deus, porque ele pecou. Então, diante do pecado e da transgressão, ele não pode mais estar nesse lugar onde ele se encontra com Deus. Isso vai. Essa ideia vai aparecer, por exemplo, de novo, no texto de Jacó, onde ele vê, onde ele tem um sonho, ele vê escadas, onde uma escada que conecta o céu e a terra. Veja, essa conexão é importante. A conexão entre o céu, o lugar onde Deus habita, e a terra, o lugar onde os homens habitam. E é de lá que vem o anjo. Que lembra da história de Jacó? Segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo e não quis largar. Enfim, o que queres que eu te faça e tudo mais. A ideia é que o homem não está sempre diante da presença de Deus, mas há pontos de contato com o lugar onde Deus habita. Mas a gente viu em Gênesis que para entrarmos em contato com o lugar onde Deus habita, com a presença de Deus, a gente não pode entrar de qualquer forma. O pecado nos impede de estar e de permanecer no lugar onde Deus habita. E é por isso que eu queria ler com você essas ideias, elas vão ficar mais evidentes agora quando a gente lê os textos. Mas antes de ir para os textos, eu falei que o Éden é descrito como um lugar alto, onde é um ponto de contato entre Deus e os seres humanos. Os templos na antiguidade eram sempre feitos em lugares altos, em montes. Lembra do Salmo, do salmista, por exemplo? Olho para os montes, de onde me virá o socorro? Então, os montes é o lugar onde estão os deuses, onde estão as divindades, porque elas estão no céu. E particularmente o Deus de Israel está nos céus, porque lá é o seu trono, é a sua habitação. Então, ele olha para o monte, de onde me virá o socorro? A gente pode interpretar esse salmo de duas formas, né? Ele olha para o monte, para os deuses, para as divindades, ele fala, não virá de nenhum desses lugares. De onde virá o meu socorro? Do Criador que fez os céus e a terra. Uma outra forma de interpretar ele olha para o monte, ele fala, de onde me virá o socorro? Virá daquele que está sobre o monte, o Criador dos céus e da terra. São duas possibilidades de interpretação. Mas por que o monte? Por que um lugar alto? Da onde que tiraram isso? Veja essa imagem aqui. Essa imagem é a imagem de um monte. Imagina você, lá na parte de baixo, olhando para o cume do monte. Aí é o cume do monte, a parte mais alta do monte. Imagina você lá embaixo, olhando para o alto e vendo no topo do monte uma nuvem como essa aí. O que você está entendendo? O que você está vendo? Que o topo do monte é o lugar que há uma conexão entre o céu, que são as nuvens, e a terra. O alto do monte é o ponto de conexão entre o céu, o lugar onde estão as nuvens, o lugar onde os pássaros voam e o lugar onde Deus habita com seus anjos. E a gente olha esse lugar, esse cume do monte, ele também é próximo da gente, porque é terra. Se a gente subir, a gente chega ali. Não quer dizer que a gente vai chegar no céu, onde Deus habita. Mas a gente chega num lugar que quando o céu desce, as nuvens abaixam
a gente pode ter contato com Deus. Percebe? O alto do monte é visto como um lugar, um portal onde, se Deus permite, se Deus se aproxima, se o céu desce, eu posso ter contato com a presença de Deus. E a gente vai ler agora em Êxodo, no capítulo 19, e você pode acessar sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 19, que quando o povo, quando o povo chega no Sinai, no Monte Sinai, eles olham para o alto, eles veem a nuvem de Deus e os raios vindo do céu. Você imagina uma pessoa nesse contexto, olhando para o céu, sabendo que Deus habita no céu. A nuvem desce sobre o cume do monte e da nuvem sai raio. Poderosos, estrondosos, barulhentos. É Deus. Deus está diante de nós. O céu desceu. Ali é um ponto de contato com a presença de Deus. Percebe? Vamos ler Vamos ler o texto de Êxodo. Aqui eu estou com a Bíblia online, ó, NVI. Eu acredito que vocês estão vendo. Êxodo, número 19. O texto bíblico diz assim: No dia em que se completarem 3 meses que os israelitas, no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declara aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então aqui Moisés sobe para o monte e lá ele tem um contato com a presença de Deus. E Deus diz para Moisés que o povo seria o seu reino de sacerdotes. A sua nação separada para ele, que ele trouxe para perto dele. Beleza. Então, versículo 9. Diz o Senhor a Moisés: Virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte, diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na base. Quem tocar no monte, certamente será morto. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. Então Moisés fez isso. Versículo 14. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Então, veja só. Moisés subiu no monte, ouviu a fala de Deus. Deus disse que faria uma aliança com o povo de Israel, aquele povo que ele havia libertado do Egito. Mas que Deus, ele faria do povo de Israel o seu povo exclusivo, quem ele aproximou dele. E ele diz para Moisés que ele vai chegar, se aproximar como uma densa nuvem sobre o cume do monte Sinai. Mas por isso, como a presença de Deus ia se aproximar, o povo deveria se purificar, se consagrar,
se limpar. O povo deveria lavar as suas vestes e não se aproximar do monte. Somente Moisés poderia subir no monte. Somente Moisés poderia ter contato com a presença santa de Deus e o povo deveria estar puro no pé do monte. Limpo, lavado, purificado, para ver a presença de Deus e entrar em contato com a presença de Deus à distância. Então veja o que está acontecendo aqui. De novo, a dinâmica da presença de Deus no meio do povo e da necessidade de pureza, de limpeza. Versículo 17. Versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, havia trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. Versículo 18. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta era cada vez mais forte, então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. Então o Senhor desceu do topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés subiu. Então Deus chama Moisés e Moisés sobe para estar diante da presença de Deus no alto do monte, no portal, no ponto de contato. E o que o Senhor disse a ele? Desça, versículo 21, desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Então, veja como que se aproximar da presença de Deus é o que Deus quer, que Deus chama o povo, é o momento em que ele vai estabelecer a sua aliança, ele se aproxima do povo, ele vem ao cume do monte para ter um contato, mas ele tem um contato com Moisés de maneira direta. O povo deve ficar à distância. Moisés, depois Arão, são aqueles que podem subir e se aproximar mais da presença de Deus. Essa dinâmica da presença é importante. Agora vamos para o livro de Êxodo. Aqui tem os textos ao Êxodo 24. Êxodo capítulo 24. Olha o capítulo 24, versículo 1. Depois disse Moisés, Deus disse a Moisés, subam o monte para encontrar-se com o Senhor. Você e Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. De novo, a questão da aproximação da presença de Deus, as regras para se aproximar da presença de Deus, os limites que o povo deve respeitar para se aproximar da presença de Deus. Versículo 4. Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor lhe dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Então, Moisés se aproximou, depois ele desceu, estabelece 12 altares, digamos assim, 12 colunas de pedra para representar todo o povo de Israel, e então ele oferece, os jovens da comunidade de Israel, oferece um sacrifício agradável a Deus, e ele usa o sangue. O que ele faz com o sangue? O sangue ele derrama sobre o altar. Metade do sangue sobre o altar, o sangue dos animais.
Então, enquanto a carne dos animais é queimada e a fumaça sobe para os céus, o sangue é derramado sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois, versículo 8, Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Então, Moisés, depois de jogar o sangue sobre metade do sangue sobre o altar, ele pega o sangue, asperge sobre o povo, e esse é o sangue da aliança. É a marca, é o compromisso de que o povo que foi liberto por Deus no Egito, foi escolhido por Deus como para ser seu reino e sacerdote, agora estava aliançado com Deus. Então, de novo, veja, começa com a dinâmica da aproximação da presença de Deus, e diante da aproximação da presença de Deus, quando Moisés sai, ele oferece um sacrifício de comunhão da comunidade de Israel e usa o sangue para jogar sobre o altar e para aspergir sobre o povo. Sacrifício é uma forma de. Sacrifício é uma oferta. Sacrifício é uma oferta. É um presente. É como você chama um amigo para comer na sua casa e você prepara o alimento para ele. E você oferta para ele, oferece para ele o alimento que você fez. Você oferece para ele no seu prato, no alimento que você preparou, a tradição da sua família, o seu conhecimento, o seu tempo, seu dinheiro, o seu recurso, a sua vida. Tudo está ali naquele prato que você oferece para um amigo. Então é isso que o povo faz quando ele oferece um sacrifício a Deus. Diante da presença de Deus, o povo oferece um sacrifício, uma oferenda, uma oferta que sobe aos céus em forma de fumaça quando é queimada. E o sangue é usado para jogar sobre o altar e para ser aspergido sobre o povo como uma forma de, através do sangue do animal, uma forma de compromisso, de marcação de que esse é o povo de Deus. Esse é o povo escolhido de Deus. Esse é o povo que tem um casamento, uma aliança, uma relação íntima de pertencimento ao Deus que os libertou do Egito. Isso é importante porque logo depois desses acontecimentos aqui, no capítulo 25, olha o que acontece. Êxodo capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba-a de todo aquele cujo coração compelir a dar. E aí fala bronze, linho, pelo de cabra, madeira de acácia, ele vai descrevendo azeite, enfim, todo tipo de oferta que é para o povo trazer. Por que Deus pediu essas ofertas? Versículo 8. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Então veja, depois dessa dinâmica toda de aproximação, distanciamento, de limites sobre a presença de Deus e tudo mais, que Deus estabelece, depois do sacrifício oferecido e da aliança firmada, Deus ordena a Moisés que ele construa um santuário para ele. O santuário é para Deus. E ele diz que ele habitará no meio do seu povo, por meio do santuário. Então, o santuário que Deus ordena que Moisés construa é, digamos assim, a casa de Deus. O lugar onde Deus pode vir habitar no meio do seu povo. É o lugar onde Deus se manifesta diante do seu povo, o povo com quem ele se aliançou. É o santuário. O santuário é uma espécie de novo jardim do Éden. É o lugar onde Deus vem visitar no fim da tarde. E não à toa,
Se você ler essa continuidade aqui do texto de Êxodo, você vai ver que da mesma forma que Deus vai criando o mundo em Gênesis 1, Moisés vai criando de acordo com o que foi dito. A mesma repetição, e disse, e disse, e disse, e disse, e disse, e disse. Então é como se no santuário você tivesse uma espécie de centro da criação de Deus. No santuário, você tem um novo jardim do Éden. No santuário, o lugar onde Deus habita no meio do seu povo, é uma espécie de portal onde o povo pode se encontrar com Deus. É um novo Sinai, digamos assim. É o santuário, onde Moisés poderia entrar e se encontrar com a presença de Deus. E aí, olha o que ele diz: e farão um santuário para mim e eu habitarei no meio dele. Versículo 9: façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então, Deus iria mostrar para Moisés um modelo a partir do qual ele deveria fazer o tabernáculo. O tabernáculo, então, o santuário que ficaria no meio do povo de Israel, era uma espécie de réplica do modelo que Deus daria para Moisés. E o texto não explica de onde vem esse modelo. Mas isso vai ser importante quando a gente chegar em Hebreus. Então, em Êxodo, no capítulo 40, quando Moisés termina de construir o tabernáculo terminou de ser construído. O texto diz assim, Êxodo 40, versículo 33. Finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. A linguagem é muito parecida, de novo, com Gênesis 1. Aí, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então veja como a nuvem desceu sobre o Monte Sinai, agora ela desce na tenda do encontro, o lugar onde vai se encontrar com a presença de Deus. Versículo 35. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Pera, ali era o lugar de encontro com Deus. Mas Moisés agora não podia entrar. Você lembra que no texto de Êxodo 19, Êxodo 24, quando a gente leu, Moisés só pode entrar na presença de Deus quando ele chama. E aqui ele não podia entrar. Estava faltando alguma coisa. Porque Moisés não podia entrar na presença de Deus. Estava faltando alguma coisa que ele não podia se aproximar de Deus. Deus estava no meio do acampamento, mas Moisés não podia se encontrar com essa presença. E aí a gente vem, aqui termina o livro de Êxodo e começa o livro de Levítico. E o que acontece no livro de Levítico? Levítico é o livro que fala sobre os sacrifícios. Olha o início do livro de Levítico, Levítico capítulo 1. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga aos israelitas, quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então, a questão de tradução aqui, eu não gosto tanto de como que Levítico 1:4 é traduzido, mas uma questão de tradução importante aqui é que Levítico 1:2, o texto fala assim: quando alguém trouxer um animal como oferta. A mesma raiz que está aqui é a raiz de oferta. Então, é como se fosse assim: quando alguém oferecer um animal como oferenda ao Senhor, que seja de gado e do rebanho de ovelhas. Aí, versículo 3. Se a oferenda for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o oferecerá à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. Então, veja,
tem uma repetição da ideia de oferenda, ou de oferta, ou de sacrifício. Essa palavra hebraica aqui é a mesma palavra para aproximar. O sacerdote é o oferendeiro, o oferendador, aquele que aproxima, ou que faz aproximação. Então, percebe como essa ideia de aproximar é importante aqui, e o sacrifício é esse processo por meio do qual ele se aproxima. Então, Moisés não podia entrar na presença de Deus aqui, mas aí começam as descrições do sacrifício. Aí lá no capítulo 9 de Levítico, a primeira vez que eles de fato, Moisés estabelece os sacerdotes, estabelece os levitas. Os sacerdotes eram aqueles que ofereciam os sacrifícios. E então, no capítulo 9 de Levítico, pela primeira vez, Moisés oferece um sacrifício por ele, e Arão, como o sumo sacerdote, oferece sacrifício por todo o povo. E depois dos sacrifícios serem ofertados, eles podem entrar na tenda do encontro. Veja só no versículo 22. Depois que Arão ofereceu o sacrifício, ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou, igual a gente faz no fim do culto. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então, aqui nós acabamos com o Antigo Testamento. Então você vê que o sacrifício é o que possibilita a aproximação da presença de Deus. E é o que é importante, porque havia um tipo diferente de sacrifício. Havia sacrifícios que eram para agradecer a Deus. Havia sacrifícios que eram para louvar a Deus. Havia sacrifícios que eram sacrifício pelo pecado. E uma coisa que é importante, não fazia esse sacrifício somente de animais. Mas os sacrifícios normalmente eram sacrifícios de animais. E o que acontece no sacrifício? Eu não vou ler o texto, para não me estender muito. Você pode ler, por exemplo, Levítico 4, que vai falar sobre o sacrifício de pecado, particularmente. O animal é morto num lugar específico. E aí depois, o sangue do animal é trazido para o altar e é derramado na ponta do altar ou aspergido sobre o altar. A grande questão é, a morte do animal é o início do processo de sacrifício. A morte do animal não é o sacrifício. O sacrifício é o animal, as partes do animal são queimadas. Às vezes, parte do animal é queimada e parte é separada para que os sacerdotes comessem, parte é queimada, parte para o povo comer. Mas no sacrifício de expiação pelo pecado, ou seja, no sacrifício de purificação por conta do pecado, não se podia comer, o povo não podia comer a carne do animal. Então, a carne do animal era queimada e a fumaça subia a Deus, e Deus recebia essa fumaça como um agradável. Essa palavra é importante. Como sacrifício agradável, como aroma agradável. Então, Deus recebia esse sacrifício pelas suas narinas, era agradável aos seus. O cheiro era agradável. Ele subia aos céus. E o sangue era usado no altar e em outros sacrifícios, como, por exemplo, no dia da expiação. No dia da expiação, da mesma forma, o sacerdote expiava os seus próprios pecados, expiava o pecado do povo. O sacerdote, ele purificava o santuário. Porque Deus decidiu habitar no meio do seu povo, no santuário, não é isso? Sim. Só que o povo pecava. Então o povo oferecia ofertas pelo seu pecado, como uma expressão do seu arrependimento e como um processo de purificação de si mesmo também. Mas no dia da expiação, que era um dia no ano, só o sumo sacerdote entrava no tabernáculo e ele ia para o lugar mais íntimo do tabernáculo, que é o Santo dos Santos. E lá
a nuvem da presença de Deus ficava em cima da arca da aliança, e lá o sacerdote aspergia o sangue sobre o lugar do Santo dos Santos. Aqui você tem uma imagem, ó, de como que era o santuário ou o tabernáculo. O altar do lado de fora, onde era queimado os animais e onde se aspergia o sangue. O lugar onde se lavava as mãos do sacerdote. E a parte de dentro do tabernáculo, você vê aí, nas imagens que estão laterais, essas imagens mais douradas, que você tem dois lugares: o santo lugar e o Santo dos Santos. No Santo dos Santos, você pode ver que lá no Santo dos Santos, o lugar mais íntimo, tem a Arca da Aliança. Em cima da Arca da Aliança tem dois anjos assim. E ali era o lugar onde a presença de Deus chegava. No dia da expiação, um dia, no ano todo, um dia, era o único dia em que o sumo sacerdote entrava nesse lugar e ele aspergia sangue sobre esse lugar. Porque o sangue, em Levítico 17, vai dizer que sangue é a vida. Então, a vida era o meio pelo qual Deus purificava o povo e purificava o tabernáculo. Então, o sangue, o que se faz com o sangue é o que gera purificação. É a vida que purifica o tabernáculo para que Deus possa habitar no meio do povo e o povo para que o povo possa se aproximar de Deus. E aí a gente chega na nossa parte final, que é Hebreus. Eu não vou ler todos esses textos, você pode ler depois. Mas olha Hebreus no capítulo 8, o que o texto diz. Hebreus, capítulo 8, versículo 1. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não um homem. Olha só, todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Olha só, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então veja, Moisés construiu o tabernáculo a partir de um modelo, lembra? Esse modelo era uma cópia. O tabernáculo que Moisés constrói é uma cópia de um modelo que ele recebeu de Deus. Qual é o modelo? O modelo do tabernáculo celestial. O lugar onde Deus habita. Há um tabernáculo nos céus, onde Deus está. Deus visita o tabernáculo na terra. Mas o tabernáculo na terra é uma cópia do tabernáculo celestial, do santuário celestial, da morada celestial de Deus. Você percebe isso? Então, Jesus, ele não era sacerdote na terra, e esse é um argumento de Hebreus, porque Jesus não é descendente de Levi. Só poderia ser sacerdote quem era filho de Arão, e só poderia. Filho de Arão e da tribo de Levi, enfim. Então, Jesus não. Jesus era da tribo de Judá. Então, Jesus não poderia ser sacerdote no templo, que era cópia. Mas Jesus, e esse é o argumento do livro de Hebreus, ao ser ressuscitado,
e ascender aos céus. Ele é um novo tipo de sumo sacerdote. Não da tribo de Levi, não filho de Arão. Ele é sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote que não era anterior à lei e era o sacerdote para quem Abraão ofereceu, entregou algum sacrifício que abençoou Abraão. E o texto diz que Melquisedeque não tinha genealogia. Ele não vinha de lugar nenhum, não ia para lugar nenhum. Melquisedeque era alguém que tinha uma vida permanente. E o argumento do livro de Hebreus é que quando Jesus ressuscita, ele recebe uma vida indestrutível. Uma vida que permanece. E por isso, ele pode ser sacerdote da ordem de Melquisedeque, sacerdote para sempre, porque ele tem uma vida indestrutível. E ele ascendeu aos céus. E nos céus ele pode ser o nosso sumo sacerdote e oferecer sacrifícios por nós. Porque, primeiro, porque ele está nos céus, e segundo, porque ele é perene. Ele tem uma vida indestrutível. Esse é o argumento do livro de Hebreus. Então a ressurreição de Jesus é importante porque é por conta da ressurreição de Jesus que Jesus pode interceder por nós. É isso que o sacerdote fazia. Ele intercedia pelo povo diante de Deus. Hebreus, no capítulo 9, é aquele texto que a gente conhece. O texto fala sobre o sacerdote. E aí olha o que diz no versículo 11 de Hebreus, capítulo 9. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então ele fala, quanto mais, versículo 14, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, capítulo 9, versículo 20. Versículo 18, perdão. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de ensopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Então a gente leu esse texto de Êxodo 24, que ele está mencionando aqui. Aí olha o versículo 21. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há o perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mão humana, por mão de homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação a todos os que o aguardam. Então, não é na morte que acontece o sacrifício no Antigo Testamento, e não é na morte de Jesus que acontece o seu sacrifício. Ele morre, ele ressuscita e assim recebe uma vida indestrutível. Assim ele se torna sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele ascende aos céus.
E nos céus ele oferece o sangue, a vida dele. Uma vida perfeita, uma vida obediente. E uma vez que, assim como Moisés, no dia da expiação, asperge o seu sangue sobre o Santo dos Santos, Jesus, não o sangue de Moisés, né? Asperge o sangue do Cordeiro. Jesus é o sumo sacerdote que asperge a sua vida no Santo dos Santos celestial. Então veja como que o sacrifício de Cristo não é completo sem a sua ressurreição. E aí no capítulo 10 de Hebreus, o texto diz assim no versículo 19: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados por água pura. Jesus é o sumo sacerdote que oferece o sacrifício com a sua vida, e a partir da sua vida ele nos dá a oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Isso não seria possível sem a sua ressurreição dos mortos. A vida obediente, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. E é nos céus que Jesus oferece o seu sacrifício, oferece o seu sangue, oferece a sua vida para nos dar a oportunidade, para nos purificar e purificar o tabernáculo dos nossos pecados. E assim Deus pode nos visitar e nós podemos nos aproximar da presença de Deus com ousadia e com segurança através de Jesus. Em Apocalipse, não tem essa ideia de sacrifício tão bem desenvolvida assim, mas aparece a ressurreição de um jeito importante, porque Jesus é sempre reconhecido como aquele que ressuscita, aquele que está vivo para sempre. Eu vou passar por Apocalipse mais rápido, eu estou terminando. Apocalipse 1, veja o que diz o texto, versículo 5. Ó. Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Veja como as ideias do Antigo Testamento se repetem de um novo jeito. Agora são aqueles que são libertos pelo sangue de Jesus, que são o povo sacerdotal de Deus. Esses que foram libertos. O sangue de Jesus tem um poder libertador. E é por isso que a gente vê no Novo Testamento falar da preciosidade do sangue de Jesus. É uma conexão, é uma mistura da metáfora do sacrifício com a metáfora da compra e da libertação. Então, se tem alguém que é escravo, com um valor, você paga o preço para que a pessoa seja liberta ou para que comprar aquela pessoa que está escravizada. Isso acontece, por exemplo, no Jubileu, em Levítico 25, que há um preço de libertação de uma pessoa que foi escravizada. Então, o sangue de Cristo, de alguma maneira, é esse valor precioso por meio do qual Jesus nos liberta do pecado que nos escraviza. Ele nos compra para Deus. A gente vai ver isso em Apocalipse 5. Mas, versículo 17 e 18 de Apocalipse 1 ainda. Quando o vi, João vê Jesus, caía aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Veja como o Jesus que João vê no céu é um Jesus ressuscitado que tem poder sobre a morte, que venceu a morte. E é isso que João vê. Apocalipse, a gente já teve uma live aqui, depois eu sugiro você ver.
com o Mateus Ávila falando sobre Apocalipse. O que acontece em Apocalipse é que João, ele vai ao céu e ele vê o tabernáculo celestial e ele vê o culto celestial. E ele vê lá Jesus, ele vê o Pai, ele vê alguém sentado no trono e ele vê um cordeiro como se tivesse sido morto. Apocalipse, capítulo 5. Vamos ver isso. Vi a mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Versículo 3. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então ele ouviu sobre o leão da tribo de Judá. Aí olha o que ele vê. Eu vi um cordeiro que parece ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado por 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e ele começa a descrever. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Olha o cântico. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 12. Digno ao cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, glória e honra. Então, no livro de Apocalipse, a grande questão, a grande importância da ressurreição é porque é esse Jesus ressurreto e vivo que reina no trono, que é adorado pelos seres celestiais e que tem a capacidade de abrir o livro, de abrir os selos. O que isso significa? De fazer o plano de Deus, a história, cumprir o seu propósito. É aquele que foi morto, mas ressuscitou e venceu a morte. É aquele que foi morto e que foi morto sendo fiel e que ressuscitou, que tem o poder de fazer a história se desenrolar e o plano de Deus acontecer. É esse que está no trono reinando. E é como ele que as testemunhas dele no mundo, ou seja, os seus mártires, a palavra grega para testemunho é martírio, marturel, são as palavras desse contexto, dessa raiz. Então, assim como Jesus, há o povo de Deus no contexto do Apocalipse que está morrendo pela fidelidade a Deus. Mas esse povo tem a sua esperança naquele cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou e está vivo. E agora reina no trono celestial e recebe a adoração, que ouve as orações e que fará a história de Deus se desenrolar. Eu convido você a ler o texto de Hebreus e a ler o livro de Apocalipse. Agora que você percebe um pouco melhor, você vai encontrar outros elementos lá. Mas sem a ressurreição de Jesus, nós não teríamos esperança diante dos sofrimentos e da perseguição. Tantos irmãos nossos que foram perseguidos ao longo da história da igreja cristã e são perseguidos no mundo até hoje, eles não teriam esperança. É o Cristo ressurreto que reina sobre a terra e que nos compra para Deus com o seu sangue, que nos liberta do pecado e nos traz para pertencermos a Deus. É o Cristo ressurreto que oferece um sacrifício celestial com o seu sangue, com a sua vida obediente, e nos dá a oportunidade de nos aproximarmos diante da presença de Deus. Tudo isso é o Cristo
ressurreto, Cristo vivo, com uma vida indestrutível, ressuscitou para não mais morrer. É assim que a ressurreição cumpre um lugar muito central no livro de Hebreus e no livro de Apocalipse. E deve ocupar um lugar muito central na nossa vida também. Eu espero que a nossa conversa de hoje tenha te abençoado, tenha te edificado. Espero que tenha sido minimamente claro. E semana que vem a gente tem a nossa última conversa em torno da ressurreição. É, eu não vou ver se vai ser semana que vem ou se vai ser numa outra data. Mas a gente só tem mais uma aula, que é uma aula para a gente fazer um resumão de tudo que a gente conversou e de aplicações, enfatizar aplicações diretas da ressurreição de Jesus para a nossa vida, para a nossa fé e para a nossa vida. Tá bom? Então, que Deus abençoe você, um ótimo sábado e te aguardo para a nossa última aula. Que o Senhor Cristo ressurreto, que reina no trono celestial, abençoe você, te guarde e te faça perseverar. No nome de Jesus. Amém.